Graças a Deus, podemos estar aqui mais uma vez. E nesta manhã, nós vamos dar continuidade. Ontem eu trouxe aqui a introdução e o propósito, né, desse estudo dirigido. E hoje nós vamos começar a entrar aqui na questão do estudo sobre as estratégias de Satanás, a qual ele tem semeado, né, no meio do povo de Deus, né, contendas, divisões, e nós sabemos que tudo isso, né, não é o evangelho que o Senhor pregou, e a motivação de Satanás é justamente, né, impedir que a mensagem da cruz ela avance e que alcance corações. E nós somos aqui os representantes desse amor de Deus derramado ali na cruz, e esse amor que Deus derramou por todos nós nos fez um. Sabemos que, aleluia, nós somos uma grande família. O que Deus fez ali na cruz foi nos fazer um só, nos fazer a sua família, uma família que vai viver a eternidade no céu. Por isso a unidade é tão importante. E justamente a desunião, as contendas, as brigas, as discórdias, ferem profundamente o coração de Deus. Então, hoje nós vamos começar a dar entrada aqui no estudo. E a primeira questão que nós vamos tratar aqui é um assunto muito importante, que é acerca do perdão. Vamos ver na palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6, aleluia, no versículo 14, 15, a palavra de Deus diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vocês. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as ofensas de vocês. Amém? E lá em Provérbios, no capítulo 6, aleluia, lá no versículo 16 ao 19, diz assim, estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amados, se há algo tremendamente abominável, né, diante de Deus, é que haja contenda. E contenda aonde? Entre os irmãos. Amém? Há contendas, brigas, né, a desunião, né? Isso é um assunto muito sério. Aleluia. É uma questão tão séria, é abominável, como diz a palavra de Deus, é abominável diante de Deus, é uma questão tão séria que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele fala sobre esse assunto, né? Sabemos que lá na igreja de Corinto havia muitos problemas, né, relacionais ali, e havia muita desunião na igreja, e é um assunto tão sério que Paulo ele fala sobre esse assunto lá no capítulo 11, né? Pois ali, né, eles estavam se reunindo para quê? Na Santa Ceia. Amados, todos os meses nós temos o quê? A mesa da comunhão, não é verdade? Nós celebramos a Santa Ceia, é uma mesa de unidade, amém? E lá, Paulo ele fala sobre a questão que muitos estavam, né, sentados à mesas, estavam ali para ceiar, e eles estavam em desunião com os irmãos. Isso é um assunto muito sério, porque Paulo ali ele afirma, porque, amados, ele coloca que o motivo de muitos crentes estarem enfermos e até morrerem é justamente o fato de se estar em desunião. Amém? E por isso é um assunto, amados, muito importante. E eu vejo muitos cristãos dizer: eu estou enfermo porque eu vivo uma batalha espiritual muito grande. Amados, a Bíblia não diz que batalha espiritual enferma crente. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que na batalha espiritual nós temos vitória. Por quê? Porque nós temos o Senhor dos Exércitos conosco. O que a Bíblia diz e afirma que
muitos cristãos enfermos e até morrem. Volto a repetir, enfermam e até morrem por causa de um motivo, a desunião. Por isso, amados, é um assunto que é abominável diante de Deus. A igreja, nós todos precisamos, aleluia, entender que a desunião, né, a contenda, as discórdias, divisões e todas as questões que levam, né, a essa finalidade, quem está por trás, nós sabemos que é Satanás. É ele que usa táticas e estratégias para disseminar desunião no meio do povo de Deus. E é justamente aí, amados, aleluia, o propósito é impedir a obra do Senhor. E também, amados, isso não é o que Jesus ensinou, é o oposto. E o que Satanás quer é que os cristãos não levem a mensagem da cruz, amém? Então, nós vamos dar entrada aqui, nesta manhã, e nós vamos orar por esse primeiro assunto, né? Essa estratégia que Satanás tem usado dentro das igrejas, aleluia, e tem disseminado ministérios, igrejas, dividido igrejas inteiras, ministério, irmãos, tem tirado pessoas da igreja, né? Tem feito uma devastação tremenda. E é justamente isso que Deus está falando conosco, amados. É justamente isso que Deus está falando conosco, a igreja. Deus quer curar a igreja nos seus relacionamentos, Deus quer tirar toda a divisão, desunião, porque isso não é o que ele pregou na cruz. Quando a igreja está dividida, desunida, aleluia, está em contendas, é o mesmo que desvalorizar o que Jesus fez na cruz. E qual é a motivação, então, que nós estamos vivendo o evangelho do Senhor? E para que nós vejamos a cura neste mundo, para que nós levemos, porque somos nós quem vamos levar a cura. Nós sabemos que a cura para o mundo, a cura para as nações, para a nossa nação, para a nossa própria vida como cristão, para a nossa família e para a nossa igreja, nosso ministério, aleluia, começa em nós, amados, em nós voltarmos, aleluia, para os ensinamentos de Deus, aleluia, nos arrependermos dos nossos caminhos errados, aleluia, e verdadeiramente nos voltarmos à luz da palavra de Deus, aos seus ensinamentos. Então, a primeira estratégia que nós vamos ver, esse livro tem o objetivo de revelar as estratégias que Satanás usa, porque se a igreja estiver vigilante, se a igreja estiver com entendimento aonde Satanás ele atua para trazer as brigas, divisões, discórdia, tirar pessoas de ministério, né? Pessoas trocando de uma igreja para outra. Amados, se nós conhecemos as estratégias que Satanás usa, nós vamos saber identificar e nós vamos atacar com as armas certas da oração e nós vamos vencer, aleluia. E nós vamos voltar a ser uma igreja que vive verdadeiramente o evangelho que Jesus nos ensinou. Amém? E o grande mandamento do reino de Deus, o grande mandamento para nós como cristãos, é sermos um só com Deus, porque esse é o mandamento de Deus, amar a Deus e amar ao próximo. Não existe só amar a Deus e não amar ao próximo. É um só mandamento. Então, a primeira estratégia, né, que nós vamos ver nesta manhã, na questão deste ensinamento, e nós vamos orar por isso, amém? Porque o objetivo desse estudo é identificar este mal e orarmos, aleluia, por esta finalidade para que haja cura. Amém? Então, vamos lá? Primeiramente, aqui diz que amar a Deus significa amar ao próximo. Amém? Entre as chocantes batalhas enfrentadas pela igreja de hoje, certamente uma das que representam um dos maiores obstáculos para o avivamento é a falta de perdão. As atitudes críticas e a falta de amor entre os cristãos. E em dias de rompante moralidade,
Pode parecer estranho dizer que a amargura e a falta de bondade nos relacionamentos são os maiores impedimentos para o avivamento. Porém, pesquisas não deixam dúvidas de que barreiras nos relacionamentos são mais comuns do que a imoralidade. De acordo com as Escrituras, aos olhos de Deus, poucas coisas são piores do que alimentar amargura e falta de bondade contra outros crentes. Caros santos, se esta afirmação soa exagerada, por favor, ouça cuidadosamente as referências bíblicas. A Bíblia deixa claro, como um cristal, que nada desagrada mais a Deus ou apaga o poder espiritual do que a amargura, a falta de bondade para com os outros. Amados, se tem algo que entristece profundamente a presença de Deus, o Espírito Santo, é a amargura nos corações e os corações, aleluia, que não estão puros, os corações sem bondade. Amém? Olha só, a amargura e ódio do cristão desonra e a profanação do nome de Deus. Vamos lá. De fato, Deus considera a raiva, as atitudes divisivas, mais do que um mero pecado. Ele chama de abominação. Amém, amados? Deus chama de abominação todas as atitudes divisivas, toda ação, atitude que nós tivemos com o intuito de trazer uma divisão, amados. Ele chama de abominação, né? Como nós vimos aqui em Provérbios 6. Paulo coloca, né, as contendas, como diz aqui em Provérbios, né? As coisas que Deus abomina. E a sétima, é bem colocado, é justamente a contenda. A contenda resume toda divisão, brigas, discórdias e todas essas coisas que levam, né, as pessoas a estarem desunidas. Paulo coloca o falar maldoso, abusivo, exatamente na mesma categoria, olha só, que a idolatria e a imoralidade. O semear uma discórdia, uma divisão, uma atitude, um ato, é comparado. Olha aqui, Paulo fala sobre isso, é comparado ao pecado da idolatria e imoralidade. E quando os crentes são negativos, críticos e maldosos, Deus fica tremendamente desgostoso. Se alguns cristãos mal conversam ou evitam uns aos outros, o espírito fica entristecido e apagado. E ignorar as rupturas entre irmãos em Cristo é literalmente debochar da morte e do propósito de Cristo. Fazer-nos um pelo seu amor. Morte, aleluia, fazermos um pelo seu amor. Porém, a maioria dos cristãos modernos tende a ignorar esse fato. E alguns veem o ódio, os relacionamentos quebrados como algo normal e inevitável. E não há outra área onde o diabo tenha colocado uma venda sobre os olhos dos filhos de Deus como nesta. Muitos santos simplesmente não tratam o perdão, a bondade e a unidade com a devida seriedade. E muitos acham que enquanto eles puderem evitar a imoralidade e a agressão física, suas bases espirituais estarão cobertas. E nada pode estar tão longe da verdade. Jesus disse que o principal, junto com o evangelismo, ou seja, o principal, junto com o fazer a obra de Deus, é o amor fervoroso a Deus e o perdão em amor para com os irmãos. Vamos lá, outra questão. Perdão e amor entre os cristãos e o enfoque essencial do reino. Enquanto a grande comissão é o principal em termos do que nós fazemos, os dois grandes mandamentos são o principal em termos do que somos. Quando nossos corações estão sintonizados com Deus e com os outros, evangelismo e missões vão ter sucesso. Porém, tentar orar ou conduzir um evangelismo sem amor profundo e perdão entre os irmãos é garantir pouco poder e pouco sucesso. Pior que isso, nossa falta de perdão e nosso ódio entristecem profundamente o coração de Jesus e envergonham o seu nome diante de um mundo perdido. Afinal, ele literalmente deu sua vida para que nós amássemos uns aos outros e fôssemos um. Lá em João 13, versículo 34 a 35,
Jesus disse claramente que o amor cristão e a unidade são absolutamente centrais para o nosso testemunho evangelístico. E hoje vemos resultados na negligência destes mandamentos fundamentais. Igrejas divididas, famílias arrasadas, pouco poder na oração, poucos batismos e falta de alegria. E graças a Deus há um remédio para os padrões de ódio, de amargura e desunião de hoje. Aleluia. Não importa por quanto tempo isso tenha caracterizado a nossa vida ou a igreja. Aleluia. Nós podemos ver mudanças milagrosas. Amém? Não conceder perdão, o pecado que aprisiona. Amém? Vamos lá? O significado que Paulo descreve várias das obras da carne como atitudes erradas e palavras duras para com os outros, muitas vezes assumimos atitudes veladas de ódio e amargura simplesmente porque não perdoamos de coração. E, além disso, muitas vezes dizemos que perdoamos ou deixamos para lá quando realmente não o fizemos. O falso perdão, né? A gente diz que perdoa e não perdoa. Por isso, Jesus adicionou aquela importante frase que devemos perdoar de coração, que está lá em Mateus 18, no versículo 35. Não se engane, quando não perdoamos de verdade, nossas orações são impedidas e perdemos o poder de Deus. Pior que isso, entristecemos o Espírito de Deus e pisoteamos o Filho de Deus. Uma coisa é certa, nesta vida, nós nos decepcionamos e vamos nos decepcionar muitas vezes. Por isso, Jesus disse que se somos seus seguidores, devemos perdoar os outros como ele nos tem perdoado e como ele nos perdoa. Ele nos perdoa com um rico e incondicional amor. E mesmo que as pessoas não admitam que estejam erradas ou peçam nosso perdão, nós podemos e devemos amá-las em Cristo. E essa atitude é essencial para prevenir o veneno devastador da amargura internalizada. Perdoar não significa minimizar o que os outros fazem, nem que nos sentimos indiferentes diante das situações ou dos erros. É maravilhoso entender que o verdadeiro perdão é uma escolha e que não depende dos nossos sentimentos. Nós perdoamos confiando no poder de Cristo para perdoar e vencer o ódio, de que outra forma nos controlaria. Sim, como humanos, nós certamente sentimos a dor de um erro, mas através de Jesus nós podemos escolher diariamente perdoar e não ser aprisionado pelo ódio. Aleluia! Quando começamos a fazer a escolha de perdoar consistentemente, cura e libertação para as nossas emoções vão se iniciar. Porém, até que genuinamente escolhamos o perdão, entristecemos o Espírito de Deus e certamente permanecemos presos à nossa dor. Mas, amigos, há uma boa notícia. Aquele que literalmente perdoou quando foi preso numa cruz vive dentro de nós e pode perdoar através de nós. Cabe a nós diariamente fazer a escolha sincera de perdoar e mostrar bondade, e o Espírito de Deus fará o restante. Milagres no Centro de Aconselhamento e Transformações na Igreja. Aqui diz o pastor, né, que escreveu esse estudo. Enquanto estava fazendo o curso prático num centro de aconselhamento profissional, e depois de quase 2 décadas de pastorado, notei um fator importantíssimo na transformação de vidas. Nós pedíamos que as pessoas lessem Mateus 6 em oração e depois tomassem alguns dias orando e pedindo que Deus lhes revelasse qualquer pessoa contra a qual tivesse cultivado amargura ou raiva, por pouco que fosse, e fizesse uma lista com esses nomes. A princípio, a maioria dos aconselhados podiam somente pensar em umas poucas pessoas que eles precisavam perdoar, mas ao refletir, orar e esperar diante de Deus, eles vieram a reconhecer que haviam muitos contra os quais eles tinham criado raízes de amargura. Queridos, este pecado entra tão sorrateiramente em nossas vidas que muitas vezes nem notamos que ele existe. Muitas das vezes a gente acha que
precisamos perdoar poucas pessoas e existem muito mais que nós precisamos perdoar. A menos que periodicamente permitamos que Deus faça um inventário completo, provavelmente não teremos uma atitude séria com relação a entregarmos nossos corações totalmente a Cristo. Na dependência da força de Cristo, nós pedimos que eles escolhessem perdoar e diariamente orar pelas pessoas que os feriram. Os milagres acontecem quando os crentes permitem que Deus sonde as profundezas do seu coração, não somente a superfície. Embora para alguns isso tenha levado certo tempo e muito espaço, os milagres foram indescritíveis, sua alegria retornou, Deus foi glorificado e o Espírito Santo começou uma tremenda e nova obra em seus corações, famílias e igrejas. Mas havia sempre um ponto importante. Eles tinham que ser honestos sobre sua falta de perdão e parar de justificá-la e escolher perdoar diariamente através do poder de Cristo que habita neles. Meu amigo, você deve fazer a mesma coisa. E pela graça de Deus, você pode mudar e vencer suas fraquezas. Aprendendo a renunciar às atitudes coléricas. Relacionada à amargura está o problema dos crentes com raiva e atitudes críticas. Novamente, vemos na Bíblia que poucas coisas desagradam tanto a Deus ou sufocam o Espírito Santo. Além disso, uma grande porcentagem de conflitos e divisões na igreja remonta a membros com raiva e atitudes críticas. Como crentes, certamente não concordamos em tudo, mas temos que concordar em discordar. Fazer menos do que isso, profana e desonra o nome de Deus tremendamente, trazendo um grande risco de disciplina de Deus. Amigos, se simplesmente resolvêssemos tratar uns aos outros com bondade e respeito, muitas batalhas e conflitos rapidamente se dissolveriam. Na verdade, um grande número de batalhas nunca chegaria a ocorrer. Porém, eu tenho boas novas para vocês. Alguns cristãos e igreja estão tão cansados de lutar que estão prontos para mudar. E pela graça de Deus, eles estão mudando. Novamente, não interprete mal o que Deus está dizendo à sua igreja. De forma clara e simples, é uma abominação para Deus crentes guardarem ódio e tratarem mal uns aos outros. O coração de Deus se entristece profundamente quando o irmão fala mal contra o outro. Pior ainda é quando isso acontece entre os líderes. Sem dúvida, Deus fica profundamente triste e ofendido quando alguns membros mudam de rota para evitar encontrar com outros membros. Palavras e atitudes maldosas são exatamente o oposto do propósito de Deus para o seu povo. Se permitirmos que esses padrões persistam, nossos cultos e orações se tornarão um ritual vazio. Irmão, quando negamos e ignoramos ou minimizamos relacionamentos quebrados ou prejudicados, nós rejeitamos o senhorio de Cristo e, assim fazendo, entristecemos o coração de Deus e apagamos o seu espírito. Pequenas rachaduras, nem tão pequenas para Deus. Vamos lá? Com base nas Escrituras, como podemos pensar que Deus não está profundamente triste com igrejas onde a desunião é geral e contínua? De fato, essas atitudes coléricas e as chamadas pequenas rachaduras pode ser um impedimento maior para o Espírito de Deus do que os pecados mais exteriores da carne. Querido ouvinte, por favor, seja honesto consigo mesmo e com Deus sobre essas questões. Se você for honesto e tomar os passos revelados nas Escrituras, Deus certamente tocará a sua vida, família e igreja. É muito bom entender que Deus não requer perfeição, somente o desejo de ser honesto, de parar de se justificar e tomar alguns passos de arrependimento. Nem o avivamento requer que todos na igreja estejam querendo mudar. Se apenas alguns começarem a obedecer, Deus pode operar tremendamente e eventualmente tocará os outros. Sua graça é certamente maior que o pecado de qualquer um que deseje parar de criar desculpas e tome os passos básicos para obedecer. Todos podemos mudar. Vamos lá?
Com certeza, muitos que estão ouvindo essas páginas estão cansados, feridos e destroçados. Você pode estar lutando com a amargura e a falta de perdão por causa de experiências horríveis do passado. Meu amigo, a graça e a compaixão de Deus estão disponíveis para você. Acima de tudo, não entre em pânico por causa da sua vida ou igreja. Deus se importa e fica verdadeiramente tocado com a sua dor. E pela graça de Deus, você pode começar a ver mudança. Por outro lado, você pode ter um temperamento explosivo e frequentemente parecer ferir as pessoas ao seu redor. Embora você tenha desejado ser diferente, a mudança parece ser ilusória. Agora mesmo, Deus está tocando seu coração com um desejo real de mudar. Não importa a circunstância, a graça de Deus é suficiente para ajudar você agora a tornar-se uma pessoa incrivelmente bondosa e perdoadora. Eu tenho visto isso acontecer com as mais bravas e negativas pessoas, mas é essencial que nós todos levemos isto muito a sério. Não foi por acidente que começamos a olhar os obstáculos para o avivamento pelas questões de falta de perdão e atitudes coléricas, pois praticamente todas as outras batalhas nas igrejas se originam destes pecados fundamentais. Vamos aos passos bíblicos para a confissão e arrependimento. E nós vamos orar por isso esta manhã, amém, amados? Confesse tudo e peça o perdão de Deus para padrões específicos de falta de perdão, ódio e falta de amabilidade para com os outros. Segundo, se você sabe que não foi amável com alguém especificamente, confesse e abandone este pecado que tanto entristece a Deus. Terceiro, peça a Deus que o ajude a perdoar completamente, de coração, a todos que têm ofendido. E quarto, clame pelo perdão total de Deus e perdoe-se. Aleluia. Aleluia. Não muitos anos, como pastor e conselheiro profissional, tenho tido o privilégio de ver mudanças milagrosas na vida de muitas pessoas. Deus mudou tanto a atitude e personalidade de alguns que é difícil crer que são as mesmas pessoas. Alguns dos mais irados e amargos tornaram-se amáveis e bondosos. Pessoas conhecidas como temperamentais e duras tornaram-se verdadeiramente gentis e pacientes. Crentes que brigavam durante anos finalmente deixaram de lado o orgulho e humildemente pediram perdão. Sua cura e transformação têm sido maravilhosas. Quando crentes confessam ódio latente e amargura, o efeito em sua igreja é simplesmente incrível. Pessoas cujas atitudes há muito têm obstruído o avivamento, logo se tornam agentes do fluir do avivamento. Igrejas que testemunharam a confissão profunda e a mudança em certas pessoas viram um glorioso avivamento do amor e unidade. Igrejas com uma longa reputação como voláteis e problemáticas se tornaram amplamente conhecidas como amorosas e pacíficas. Quando mesmo alguns dos santos separados perdoam uns aos outros, a presença de Deus toca a vida de outros maravilhosamente. Vou repetir. Quando mesmo alguns dos santos separados perdoam uns aos outros, a presença de Deus toca a vida de outros maravilhosamente. Aleluia. Agora nós vamos fazer uma oração, amados. Aleluia. Esse é o primeiro item, né, desse estudo nesta manhã. Esse livro tem o propósito, como eu disse, de revelar as estratégias de Satanás, né? É ele quem dissemina, né, no meio do povo de Deus, da igreja, das famílias, né? O ódio, a amargura e o falso perdão, né? São as estratégias de Satanás. A primeira estratégia que nós estamos vendo nesta manhã está relacionado ao perdão. Como é importante, né, que nós venhamos tanto, né, a perdoar, como também pedir perdão, liberar o perdão, não entulhar o nosso coração com ódio, a amargura, né, a qual a palavra de Deus diz é uma raiz, né? E a palavra de Deus nos ensina a não deixar essas coisas no nosso coração se romper 24 horas. Porque se nós deixarmos no nosso coração 24 horas, o que vai acontecer? Vira uma raiz e essa raiz ela vai crescer.
E aí que está. Isso entristece profundamente o coração de Deus. Muitas brigas, muitas contendas, muitas discórdias, atitudes divisivas, como nós vimos aqui, que leva, né, a atitudes coléricas. E aí já está feito. O que Satanás ele queria já está feito. E tudo isso, amados, é abominável diante de Deus. Aleluia. Tudo isso entristece o Espírito Santo. E o resultado é uma igreja fria, sem poder e morta. Aleluia. E é isso que Deus, aleluia, ele está nos chamando, amados, para um tempo de cura para a igreja. É esse tempo que Deus está chamando os pecadores ao arrependimento. E esses pecadores somos nós, a sua igreja, a qual Deus ele quer derramar cura, porque o mundo está enfermo. E quem vai levar a cura é nós, a igreja do Senhor. E para que nós venhamos a levar essa cura para o mundo, para que todo esse mal ele se dissipe, aleluia, porque esse mal ele não vai ser retirado, aleluia, não é com táticas governamentais, não é com vacinas, não é com a ciência, não é com o poder, não é com o Estado, mas é com a palavra de Deus, é com a presença de Deus, é com o Espírito Santo, é com a unção que despedaça todo jugo, e Deus quer derramar sobre a igreja esta unção, este renovo, a qual começa com nós. É um novo tempo para a igreja, é um tempo de cura, é um tempo de mudança, aleluia. E esse estudo, amados, ele tem um propósito, aleluia, passo a passo, de estarmos identificando as estratégias de Satanás, a qual ele tem enfermado a igreja, disseminado desuniões, disseminado contendas, disseminado brigas, divisões, e o porquê de tantas igrejas divididas, ministérios partidos, e pessoas saindo de uma igreja para outra, desunião, crentes sentando à mesa da comunhão para cear em desunião, aleluia, a qual Paulo nos alerta, estar na comunhão, a qual se celebra a Santa Ceia. Nós fazemos isso uma vez por mês, estar nessa mesa de comunhão, a comunhão que é união, neste amor, nessa unidade que Jesus pregou na cruz, aleluia, e estar desunido, está em contenda, está com atitudes coléricas, com o coração, sem liberar verdadeiramente o verdadeiro perdão, com o coração cheio de ódio e amargura, o que Paulo ensina? Por isso há muitos crentes enfermos, por isso há muitos que até dormem no Senhor, e isso é muito sério, porque está diante de Deus reunido, aleluia, desta forma, é abominável aos olhos de Deus. Então é esta cura que Deus quer trazer para o seu povo, para todos nós. Deus quer levantar uma igreja cheia de poder, de unção, uma igreja curada para poder curar este mundo, para poder levar esta cura para as nações e para o mundo. E, primeiramente, Deus quer curar o mundo. Deus quer derramar uma unção para despedaçar todo o jugo que está lá fora. Mas, primeiramente, Ele quer nos curar como igreja. E agora nós vamos fazer aqui a aplicação, né, acerca desta palavra. Nós vamos orar, amados, por esse primeiro capítulo, né, a qual o primeiro assunto que nós tivemos aqui, à luz da palavra de Deus, que fala acerca do perdão, do ódio e da amargura, que são aqui estratégias que Satanás ele usa, ele dissemina no meio da igreja, no nosso meio, no meio das famílias, aleluia, para quê? Com o objetivo que nós não venhamos dar glória a Deus, a louvar a Deus. Nós somos feitos para louvor da sua glória, aleluia, para dar louvor à glória de Deus, para adorar a Deus. E tudo isso impede que nós venhamos dar uma adoração verdadeira e agradar verdadeiramente ao coração do nosso Deus. Então, nós vamos orar por esse primeiro padrão, né? Por essas estratégias, nós vamos orar esta manhã com essa direção, amém?
Nós vamos orar com essa direção, a direção que nós vamos orar aqui, para que todo ódio, amargura e falta de perdão caiam por terra, saiam do nosso meio, saiam da nossa igreja, saiam do nosso ministério, saia da nossa comunhão com os irmãos, saia do meio das nossas famílias, em o nome de Jesus. Amém?